Prezados e queridos irmãos e irmãs, neste momento nós iremos dar início à nossa santa reunião desta noite, deste dia. O meu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a unção do divino Espírito Santo do nosso Pai recai sobre cada um de nós aqui presente. As bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso, e a bênção do seu Filho amado Jesus Cristo, e a bênção, o amparo, o consolo da Mãe, Rainha, Virgem Maria Santíssima, e a bênção do Espírito Consolador, a nossa querida Santa Vó Rosa, e a bênção, o amparo, o consolo do Santo Profeta Irmão Aldo. Amados irmãos, é um grande prazer nesta noite, junto com nossos irmãos e irmãs aqui presentes, trazendo as palavras do reino dos céus, as palavras do nosso Deus, juntamente com as palavras da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Que esses santos de Deus abençoe cada um de nós, dando muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Neste momento também, a minha saudação aos internautas, que os santos profetas e os santos apóstolos, os demais santos e anjos, que abençoe todos os internautas, dando muita saúde, felicidade e prosperidade. Amados irmãos, com esta alegria, com este amor, com esta bondade infinita, de participar de mais uma santa reunião desta noite, eu convido nossos irmãos, as irmãs que estão sentados para ficar em pé, por gentileza, os que puderem. Estamos na casa do nosso Deus. Deus está muito feliz, seu Filho amado, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó, os apóstolos, os profetas, o Santo Irmão Aldo, vendo o seu amor, o seu carinho de participar de mais uma santa reunião. Vamos orar, família apostólica. Santíssimo, bondoso, magnífico Deus, eterno Pai, te adoramos, Criador desse universo, por tudo que o Senhor tem feito, vem fazendo e irá fazer na vida de cada um de nós, aqui na terra. É só gratidão pela oportunidade que o Senhor está concedendo à família apostólica do modo geral, em todas as congregações, incluindo aqui a nossa sede, de participar de mais uma santa reunião. Não temos palavras para agradecer ao Senhor Santíssimo Deus. Derrame chuva de bênção, meu Pai Criador, para cada um de nós nesta noite, juntamente com seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Nós temos a plena certeza, meu Pai, que o Senhor enviou a presença dos santos apóstolos, dos santos profetas, o santo profeta Rei Davi, o santo profeta Daniel, o santo profeta Jeremias, o santo profeta Moisés e o santo profeta Isaías. Santa Avó, a Senhora se faz presente entre nós. Abençoa o teu povo nesta noite. Aonde estiver os teus filhos, as tuas filhas, na casa de oração, nas congregações, que a Senhora possa dar a sabedoria, discernimento para todos nós, que possamos sair daqui alimentado, fortalecido, também os internautas que estão conectados neste momento a esta santa reunião, que a Senhora possa abençoar, confortar e dar toda assistência espiritual. Bendita Santa Vó Rosa, abençoa nossos irmãos idosos, as nossas irmãs idosas, que gostaria de estar aqui presente pessoalmente para participar desta santa reunião, mas muitas vezes por motivo justo, não está bem de saúde, ele ou ela, que a Senhora possa dar o conforto espiritual.
todos os membros aqui presentes. Abençoa, teu conforto espiritual, Santa Avó Irmão Aldo. O coral desta congregação, ou seja, a nossa sede aqui presente, cada um de nós. Abençoa este coral de nossa sede, para que possa cantar com muita alegria, com muito amor, com bastante entusiasmo. Dá inspiração para todos os pastores, Santa Avó Rosa. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, nesta noite, para que possa transmitir a Tua palavra com sabedoria, com lealdade, com fidelidade a toda a Irmandade Apostólica. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, internautas, em nome do Pai, de Deus, o Criador desse universo, em nome de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, os demais santos e anjos aqui presentes, em nome desses santos, declaramos que está iniciada a nossa santa reunião desta noite, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, o de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem humildes, dos sinceros e mansos, que a Santa Avó Rosa exerce todo o seu poder imenso, forma filhos de Deus, dá-nos todo o amparo, ensino e doutrina, orientação e preparo.
seu poder de maravilhas são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. Seu poder de maravilhas são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a voz rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o divino Salvador. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal.
Consolador, fonte pura de amor, aqui está seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca vistos nesta igreja estão se realizando. Venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Neste momento, irmãos, eu passo a ler 2 depoimentos de fé, aproveitando a oportunidade que se encontra aqui no púlpito de nossa igreja. A nossa irmã Luzia Aparecida Brandoli, residente em Porto Ferreira, no estado de São Paulo, assim testemunhou em sua carta da data 9 de outubro de 2022. A minha mãe, Ana dos Santos Brandoli, em janeiro de 2003, através de exame foi constatado um tumor em sua mama esquerda e através dos exames e punção aspiratória, revelou que era um câncer maligno. Ela foi transferida para o hospital da cidade de Jaú, do estado de São Paulo, para novos exames e tratamento, até poder passar por cirurgia para a retirada do tumor. Ela estava com 70 anos de idade. Em nossa família pedimos em oração com fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, clamando aos céus em favor dela. E no dia 20 de março de 2003, foi realizada a cirurgia com sucesso e depois de alguns dias teve alta. Voltou para casa e retornava ao hospital a cada 6 meses para os novos exames. Depois que passou a ir uma vez por ano, pois já estava fora de perigo, pois sarou. Foi retirado o tumor e a doença não se espalhou em outras partes do corpo e está curada. Conto também, em janeiro de 2021, a minha mãe foi fazer o café pela manhã, mas não reparou que o fogão estava com a tampa de vidro abaixada. E colocou a vasilha com a água e ligou o fogo e colocou outra vasilha com leite frio e não demorou, a tampa do vidro explodiu. Espirrou o vidro por toda a cozinha. Mas pelo amparo do nosso santo, não atingiu e foi livre desse perigo que poderia ser desastroso. Agradecemos por esse milagre e muitas bênçãos recebidas. Louvado seja o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus Nosso Senhor, de Maria Santíssima, de Deus o Pai, assinado a nossa irmã Luzia Aparecida Brandoli, reside em Porto Ferreira, no estado de São Paulo. Mais um depoimento de fé. A nossa irmã Nilda Aparecida Gebe, residente em Aparecida de Goiânia, assim testemunhou em sua carta, 28 de agosto de 2022. Meu esposo e meu filho saíram de carro para buscar material de trabalho.
No retorno, em meia em uma avenida, surgiu um carro em alta velocidade, bateu em nosso veículo. Meu esposo clamou por Deus por nosso carro, rodopiou como se fosse capotar. Mas graças à bênção e à proteção da Santa Avó Rosa e do Primaz Santo Irmão Aldo, meu esposo nada sofreu, apenas uma pequena dor dos pés. Meu filho bateu a cabeça no para-brisa, somente sentiu tonturas sem maiores consequências. Os veículos tiveram bastante problemas no sentido material, mas eles não houve nada grave. Graças a Deus, conto também que certo dia, estando em viagem para o trabalho no veículo, à noite fomos fazer comida num fogão a álcool. Meu esposo pensou que o fogão havia apagado, então foi colocar o álcool. Porém, o fogo pegou no galão e derramou álcool em sua calça, e pegou fogo em sua roupa, e estava queimando seus pés. Eu clamei pelo nome do Santo Irmão Aldo, que nos valesse, pois não conseguimos pagar o fogo. Então meu filho conseguiu jogar uma garrafa de água ungida, e o fogo apagou por completo, e não subiu para o corpo do meu marido, e foi livre de graves queimaduras, graças a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, assinado a nossa irmã Nilda Aparecida Gebe, da congregação de Goiânia, no estado do Goiás. Irmãos, está aí 2 depoimentos de fé, muito belo, muito profundo, mostrando o poder da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, nosso Deus, os demais santos e anjos que está na nossa igreja apostólica. Na sequência, nós iremos ouvir o hino orquestrado, Jesus Cristo é a fonte da vida.
feliz da minha vida é quando chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida, para cantar e com amor a Deus servir. Ouvindo palavras poderosas, é como se do céu já estivesse juntinho da minha santa voz. Aqui nesta igreja tenho tudo, tenho saúde, tenho paz e alegria, tenho as bênçãos de Jesus, meu Salvador, e o amparo da Santa Virgem Maria. Dos céus, com grande poder, sempre sobre nós está, pois Jesus com a santa voz nos abençoa quando estamos a orar.
Neste momento, queridos irmãos, nós iremos passar para a mensagem muito linda e muito profunda que se encontra em nosso boletim oficial desse final de semana. Doutrina apostólica, a ambição e a soberba. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus a Santa Vó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor. Ensina o meu povo a viver. Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram doutrina, disciplina e sábias orientações e conselho, ou seja, regras necessárias para o bom proceder, conveniência salutar. Vamos meditar nesta mensagem sobre a ambição e a soberba. A ambição. Ambição é o desejo intenso de riqueza, poder e glórias ou honras. Ou seja, é o desejo veemente de possuir riqueza sem necessidade ou de ser grande sem poder nem merecer. É um dos sentimentos da alma, semelhante ao da avareza, que aprende as coisas terrenas e materiais, fazendo esquecer do reino dos céus, levando a perder o amor a Deus e, consequentemente, sua fé e sua salvação. No Evangelho do Reino dos Céus, de nosso Senhor Jesus, opõe-se ambição porque gera a morte espiritual. O homem que ambiciona muita coisa cai da graça de Deus, porque dá lugar em sua vida ao espírito de avareza, luxúria, engano, soberba, infidelidade, entre outros. E assim ficará preso às coisas deste mundo e não herdará o reino dos céus. Por isso que o nosso Senhor Jesus combate a ambição em sua doutrina, dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesta doutrina, coração quer dizer espírito, ou seja, que poderá viver eternamente. Ora, se for santificado e unido ao Consolador e ao seu sucessor, adquire saúde para o corpo e virtudes para o espírito, e viverá eternamente. Jesus Cristo ensinou, portanto, aquele que põe em seu coração as riquezas ou nas coisas terrenas, ainda que seja sem valor algum, fica preso por elas e ligado às mesmas pelo sentimento da avareza, e não obterá santidade a fim de ir para os céus, nem ficará com o Espírito Santo. Por isso ensinamos aos fiéis a querer e a fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e o necessário. É lícito aos filhos de Deus, de acordo com esta santa doutrina, possuir bens materiais e riqueza, desde que sejam justos, honestos e observe tudo, o lícito, o útil e necessário. Pode possuir ou querer propriedades, bens e outras coisas, mas nunca com ambição. Pode até ser úteis empregadores, tendo seus negócios e proporcionando trabalho ou emprego aos que vivem de salário. Às vezes a ambição é tanta que leva as criaturas a comprar sem poder, fazendo dívida sem meios para resgatá-las. Ou usa de empréstimo e de crediários sem poder, e se tira em muitos negócios, vindo posteriormente sérias dificuldades por falta do cumprimento de suas obrigações. E quando as coisas correm bem, não pensam que poderão sobreviver dias difíceis, e se compromete com muitas dívidas, e depois fica embaraçado sem poder pagar. Tudo isso é pecado e causa escândalo.
Quando alguém se apaixona por alguma coisa na terra, não pode agradar a Deus, porque esquece dele. E não sendo amigo de Deus, ele também não recebe no reino de Deus. Ao invés de pôr seu coração nas coisas terrenas, encher-se de cobiça e inveja, ame as coisas celestiais ao seu próximo, de modo que sejam verdadeiro o seu amor ao nosso Criador. Fazendo sempre o bem e vivendo esta doutrina, ajuntarás tesouro nos céus, onde estará reservado para si o lugar entre todos os santos e o galardão que merecer. Qualquer filho de Deus pode querer buscar muitas coisas para o seu bem-estar, sua felicidade, porém não deve buscá-la com ambição, com desonestidade e nem em prejuízo do cumprimento de obrigações já assumidas. Não deve querer alcançar tudo de uma vez, mas com paciência cada coisa ao seu tempo. Aquele que confia em Deus faz sua santa vontade e assim contará com a sua bênção, com amparo e proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo portanto sábio e bem-aventurado em tudo o que fizer. Pregando esse mesmo evangelho, escreveu o amado apóstolo São Paulo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas comodai-vos aos humildes. Não sejais sábio em vós mesmo. Procure viver sempre em conformidade com a vontade de nosso Pai Celestial, buscando sempre o reino dos céus, a sabedoria e a sua justiça. E assim bem-aventurado será. Gozo, paz e alegria terão sempre em seu coração, por enquanto não lhe faltará a graça do Espírito Consolador e do Santo Pastor. Na sequência, a soberba. A soberba. A soberba é a manifestação arrogante de orgulho, ou seja, opõe-se à humildade. Enquanto o Espírito Santo aprova a humildade e abençoa o humilde, o espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulhoso. Por isso Deus exige a humildade para estar com o homem santificado. O poder do mal, quando não pode de uma outra maneira derrubar e acorrentar o Filho de Deus, procura desobedecê-lo, pois assim o vencerá. Todavia, não é somente coisas grandes e valorosas que o espírito do mal dá à soberba, porque pode fazê-lo até insignificâncias. Alguém deseja melhores condições de vida, esforça nesse sentido. Até aí tudo vai bem. Mas se não for fiel à santa doutrina, quando alcança esse objetivo, fica inchado, cheio de si e começa a ostentar a sua grandeza. E com isso se envandece e perde a fé, acabando por ficar preso ao seu tesouro. Tome muito cuidado para a riqueza, para não te fazer perder a salvação. Há casais que vivem tão bem, enquanto cônjuges ganhavam o suficiente para a manutenção do lar, tendo uma vida humilde e simples. Porém, depois que passa a ganhar mais ou se estabelece, melhora a situação social entre os amigos, adquire riqueza materiais. Muitas vezes perde a felicidade, a paz em sua família, pois em virtude de sua riqueza e sua posição, começa a ostentar e passar cervejado e cobiçado. Se não tomar cuidado e ceder à tentação, perderá sua família, o seu lar e muitas vezes dar seu emprego. E sofrerá a decadência por não ser humilde e estar com Deus e seu santo ao seu lado. Por isso que ensinamos que não se deve ambicionar coisas altas, mas se acomodar-se às humildes. Cuidado, muito cuidado, não seja soberbo. Muita vigilância, temor a Deus para ser humilde, pois a humildade traz a paz e a felicidade, mas a soberba a condenação. Lembre-se, o viver com Deus causa um gozo inefável e uma felicidade sem igual. Portanto, faça tudo para permanecer neste caminho, ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Confie na Santa Avó Rosa,
pois ela ajudará a ser santificado. Confie também no santo irmão Aldo, o nosso profeta, pois ele também recebeu de Jesus e da Santa Avó Rosa a participação em todos os dons divinos e poderá te ajudar a se consagrar e santificar a cada dia mais. Tenha sabedoria para discernir o bem e o mal, o útil do inútil, o necessário do supérfluo. Ou seja, verdadeiro, humilde e simples de coração. Pela fé em Deus o Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, pela obediência, santifica-se para possuir a vida eterna e poder um dia entrar no gozo da glória celestial. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui está mostrando esta mensagem bem clara, bem transparente para a família apostólica. Conhecimento, cada um de nós temos. Ensinamentos temos de fartura nesta igreja. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, que é o nosso bem, a nossa fortaleza espiritual. Mas aqui está mostrando a ambição e a soberba. Irmãos, a Santa Avó Rosa, Jesus, o Santo Irmão Aldo, sempre nos ensinaram a ser verdadeiros filhos de Deus aqui na face da terra. E para entrar no reino dos céus, não vai entrar pessoas, irmãos, uma pessoa que é soberba, que tem ambição. Irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, esses santos que viveram aqui entre nós, nunca tiveram esse mau sentimento da soberba, o mau sentimento da ambição. Jesus, irmão, todos os santos que viveram aqui nesse solo, nesta terra, deixaram belas lembranças, belas recordações para cada um de nós que não vai entrar no reino dos céus. Uma pessoa, irmãos, que está preso com as riquezas desta terra. O apostólico, todos nós precisamos preocupar com a nossa salvação. Precisamos adquirir coisas materiais, sim. O apostólico precisa ir à luta, com fé e com coragem, para conquistar algumas coisas no sentido material. Mas o mais principal para a nossa vida espiritual é o sentido espiritual, que é a salvação de nossa alma. Amados irmãos, muitas vezes a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo quer ajudar uma pessoa que está na igreja apostólica, que tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser abençoado, tem tudo para ser, irmãos, um apostólico verdadeiro nos dois sentidos, espiritual e material. Mas muitas vezes alguns apostólicos não estão vigiando. Tem apostólico que não está vigiando, irmãos, porque o apostólico que tem a ambição é falta de vigilância. Irmãos, aqui está mostrando nesta mensagem bem clara. Muita coisa cai da graça de Deus, porque dá lugar em sua vida ao espírito, ou seja, de avareza, luxúria, engano, soberba, infidelidade, entre outros. E assim ficará preso às coisas deste mundo e não herdará o reino dos céus. Irmãos, o apostólico não pode ser preso com as coisas desta terra. Tem muito apostólico que está preso. Irmãos, o santo profeta Irmão Aldo sempre nos ensinou que o apostólico ele deve ser humilde. O santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Deus nosso Pai, tem sempre falado aos nossos corações em espírito e verdade, que o apostólico, a apostólica, todos nós, devemos, irmãos, ser honesto. Irmãos, aqui está mostrando que Jesus ele ensinou no passado, mostrando bem claro, Jesus nosso Senhor combate a ambição em sua doutrina, dizendo assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, é preciso cada um de nós colocar no nosso coração as bem-aventuranças. Precisamos colocar no nosso coração as virtudes e as qualidades do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Nunca deixar, irmãos, a ambição dominar a nossa vida espiritual. Irmãos, isso tem prejudicado muita obra do nosso Deus. Esta obra do nosso Deus não pode existir pessoas, irmãos, com esse mau procedimento, a ambição. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem, bem clara, irmãos, assim,
o Espírito Santo do Pai, as virtudes da Santa Vó Rosa, as virtudes do Santo Irmão Aldo, não ficará na vida daquele que tem esse mau procedimento, que é a ambição. Irmãos, nós sabemos que o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, todo o poder celestial, todo o poder de santos e anjos está nesta igreja apostólica, sempre tem falado para cada um de nós, que nós devemos fazer a nossa luta, logicamente buscar conhecimento doutrinário, buscar conhecimento, irmãos, para a nossa vida espiritual, mas nunca, irmãos, ficar preso com as coisas terrenas aqui da face da terra. Tem muitos apostólicos que tinham uma fé tão grande na Santa Vó, tinham uma fé tão grande no Santo Irmão Aldo, na Virgem Maria Santíssima, mas devido a ficar preso com as riquezas desta terra, irmãos, tem esquecido desses santos e anjos. Irmãos, a Santa Vó, Santo Irmão Aldo está muito triste com alguns apostólicos, por isso aqui está mostrando nesta mensagem, irmãos, uma palavra. Por isso ensinamos os fiéis a querer fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e necessário. Irmãos, o apostólico ele tem que ir até onde ele pode. Ele não pode passar daquilo que ele não pode. Porque se o apostólico passar daquilo que ele não pode, muitas vezes, conforme está mostrando nesta mensagem, irmãos, a ambição leva tantas criaturas a comprar sem poder, fazendo dívida, sem meios para resgatá-las. Faz empréstimo, faz crediário. Irmãos, é proibido fazer? Não é proibido não, mas precisa observar, precisa buscar a vigilância. Eu preciso ir até onde eu posso. Porque, irmãos, muitas vezes a pessoa passa por situações, provações, é por falta da vigilância, é por falta do entendimento, é por falta de buscar a Deus, a Santa Vó, Santo Irmão Aldo, no sentido, irmãos, da ambição. Irmãos, muitas vezes a pessoa não está bem de saúde, é por causa, irmãos, do sentido material. Muitas vezes, irmão, parte para a ambição. Irmão, surgem os problemas, surgem as lutas. A pessoa está devendo para um, está devendo para outro, no sentido material. Irmãos, o apostólico, a apostólica precisa tomar muito cuidado e vigiar nesse sentido. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem. Depois fica embaraçado sem poder pagar. Irmãos, é pura realidade. Tudo isso é um pecado e causa escândalo. Irmãos, tudo isso é pecado e causa escândalo. A pessoa está na igreja e não consegue nada na vida, no sentido espiritual. Está na igreja apostólica, pede as bênçãos da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, de Deus nosso Pai, da Virgem Maria Santíssima. Esses santos não podem ajudar, porque está com a vida embaraçada, está cheio de dívida, está cheio de problemas, no sentido material, no sentido espiritual. Amados, como que Deus vai colocar a mão? Como que a Santa Vó vai colocar a mão? Como que Deus vai enviar um santo, um anjo, dentro daquele lar, que muitas vezes, irmãos, deixa o mau sentimento chamado da ambição, dominar o espírito, dominar a mente. Irmãos, todos nós temos a nossa fraqueza, mas essa fraqueza o apostólico precisa corrigir, enquanto é tempo, que o apostólico não pode ter esse mau sentimento chamado da ambição. Como que vai dar o reino do celestial? Como que vai dar o reino onde só tem paz? Onde, irmãos, santos e anjos nos espera? Por isso aqui está mostrando nesta mensagem. Irmãos, bem falando aos nossos corações, bem clara, conforme eu já falei esta palavra, que devemos ser justos, honestos, observar tudo que é lícito, útil, necessário. Devemos possuir propriedades, sim, bens e outras coisas, mas nunca com ambição, irmãos. Tem apostólico que é muito ambicioso. O apostólico não pode ser muito ambicioso, não. É pura realidade. Porque se o apostólico for muito ambicioso, na hora de um problema, certeza que vai clamar por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo.
Irmãos, o apostólico precisa todos nós seguir o exemplo desses santos que viveram entre nós. Se nós seguir o exemplo desses santos que viveram entre nós, o apostólico precisa ser humilde, porque a humildade é o ponto-chave da nossa vida espiritual. Não adianta ter todas as riquezas na face da terra, mas cadê a humildade? A humildade, irmãos, é um ponto-chave para nós ser vencedor. Precisamos lutar, conquistar, buscar os nossos objetivos, sim, mas nunca partir para a ambição. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem, no final, uma parte, para cada um de nós, irmãos, esta palavra não deve querer alcançar tudo de uma vez, mas com paciência, cada coisa ao seu tempo. Tem pessoa que não tem paciência. Tem pessoa que está na igreja, ei pastor, que fala, sim, é realidade. É realidade. Tem pessoa que não tem paciência, cada coisa ao seu tempo. Irmãos, precisamos observar, precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado nesse sentido. A Santa Avó, Santo Irmão Alto está de braços abertos para cada um de nós dar a sabedoria. A Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo tem todo o poder para nos ajudar, para que esse mau sentimento não venha dominar o nosso espírito. Isso tem prejudicado muitos apostólicos. Muitas vezes a Santa Avó está preparando aquela alma, mas está preso com as riquezas da face da terra. Irmãos, está preso com criações, está preso com a fazenda, está preso com coisas materiais. Por isso o apostólico, a apostólica, cada um de nós, precisamos, irmãos, tomar cuidado. Esse cuidado vale a pena. E aqui está mostrando na mensagem, procure sempre viver em conformidade com a vontade do nosso Pai Celestial. Se cada um de nós não viver conforme a vontade do nosso Pai Celestial, nunca seremos bem-aventurados, nunca seremos guardados, nunca seremos protegidos. Como que Deus vai ajudar uma pessoa que é ambiciosa? Na mensagem está mostrando, busque sempre o reino dos céus, a sabedoria e a justiça. Todo aquele que busca a sabedoria está buscando a justiça. Todo aquele que busca a justiça está buscando o entendimento. E todo aquele que busca o entendimento está buscando o discernimento. E todo aquele que busca o discernimento está buscando a justiça do nosso Deus. E buscando a justiça do nosso Deus, irmãos, vai viver uma vida honrada, santificada, na simplicidade. Nada de ser ambicioso. Ambição não pode existir na igreja apostólica. Se cada um de nós, irmão, tiver com esse mau procedimento, ele precisa tirar, irmãos, ela precisa tirar, dobrar o nosso joelho, pedir para Deus perdão, pedir para Jesus perdão, pedir para Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, perdão. Eu preciso, Santa Avó Rosa, que a senhora me tire do meu coração, do meu ser, esse mau procedimento, a ambição que tem prejudicado a minha pessoa e tem prejudicado a minha família dentro do meu lar. Santa Avó, eu estou preso com as riquezas desta terra. Irmãos, muitas vezes a avó quer levar aquela alma para os céus e a pessoa está preso com as criações, preso muitas vezes, irmãos, no sentido material. Amados, precisamos das coisas materiais, sim, mas a salvação e a fé é o principal. Aqui está mostrando, bem-aventurado, e assim bem-aventurado será o gozo, paz e alegria, terão sempre em seu coração. Que palavra profunda! Bem-aventurado terão gozo, paz e felicidade, e vou completar, a prosperidade. Todo aquele que tiver a prosperidade, terão gozo, e todo aquele que tiver o gozo, terão a felicidade, e todo aquele que tiver a felicidade, terão alegria, e não vão praticar esse mau procedimento que tem prejudicado algumas apostólicas, que está na igreja apostólica, que deixa, irmãos, a ambição dominar o espírito, dominar a mente, dominar o coração. Amados, a avó Irmão Aldo está triste com alguns apostólicos.
Não estou julgando, criticando os irmãos aqui presentes, os internautas. Mas a avó conhece o nosso coração, conhece o nosso proceder. Vamos deixar que Jesus, Deus nosso Pai, a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, domine a nossa vida espiritual. Vamos deixar esses santos irmãos dominar a nossa vida, para que possamos ser felizes, bem-aventurados, quando tomar o nosso corpo físico, entrar definitivamente no reino celestial. E aqui está mostrando nesta mensagem, por enquanto, não lhe faltará a graça do Espírito Consolador e do Santo Pastor. Lógico, não vai faltar a graça, as virtudes do Espírito Consolador, não vai faltar a bênção, a graça do Santo Profeta Irmão Aldo, na vida daquele e daquela que não deixar a ambição dominar o coração, irmãos. Muitas vezes tem pessoa que está na igreja apostólica, tem 30, 40, 50 anos que está na igreja apostólica, ainda carrega esse mau procedimento, esta palavra, a ambição, está dando um mau exemplo de apostólico. Ei, pastor que fala, não estou atacando a vida de ninguém, é a pura verdade. Ambição, apostólico não pode viver uma vida assim. Muitas vezes a avó vai lá em casa, o Santo Irmão Aldo vai na casa do apostólico, da apostólica, eles voltam, porque tem ambição, não é verdade? O apostólico precisa reconhecer, eu preciso melhorar, eu estou sendo muito ambicioso, essa ambição está dominando muito a minha vida. Reconhecer a fraqueza espiritual. Queridos, quando um apostólico ele reconhece a sua fraqueza espiritual nesse sentido da ambição, ele só tem de ganhar. É verdade. A Santa Avó tem todo o poder de tirar. O Santo Irmão tem todo o poder de tirar. Mas depende desta palavra que eu vou falar agora, uma virtude muito bela. Os irmãos sabem, humildade. Porque se não tiver a humildade, fica difícil. A humildade é o ponto-chave. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem, precisamos tomar muito cuidado com a ambição. E a soberba? Tem apostólico que é muito soberbo, irmãos. Esse pastor gosta de julgar. Não, é realidade. Aqui está mostrando a mensagem, arrogante. A soberba é a manifestação arrogante de orgulho, ou seja, põe-se a humildade. Enquanto o Espírito Santo aprova a humildade. Olha aí, amados. Aprova a humildade. O Espírito Santo aprova. Ele desaprova a pessoa que é orgulhoso, soberbo. Está na igreja, tem a soberba, amados. Isso não pode o apostólico possuir no espírito do coração. A Santa Avó está triste, o Santo Irmão Aldo está triste. Irmãos, irmãs, uma igreja que veio dos céus, uma igreja que nos ensina o Evangelho de Cristo. Uma igreja apostólica verdadeira que está aqui na terra não é por um acaso, sem fanatismo, mas é realidade. Aqui está mostrando na mensagem, esta palavra, que o espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulhoso. Irmãos, quantas pessoas que têm sido escravizadas porque tem esse mau procedimento chamada a soberba. Irmãos, o poder do mal, ele faz de tudo para destruir uma família que é soberba. O poder do mal, amados irmãos, não está feliz com aquele que está lutando para viver os princípios que esta igreja ensina, que é de Jesus, que Jesus passou para a Santa Avó passou para o Irmão Aldo, que o apostólico, a apostólica, todos nós, não podemos ser soberbo, amados irmãos. Aqui está mostrando na mensagem, por isso que Deus exige a humildade para estar com o homem santificado. Irmãos, o homem, cada um de nós, que somos uma família apostólica, incluindo homens e mulheres,
precisamos viver uma vida santificada, uma vida de boas obras, de boas qualidades aqui na face da terra. Na mensagem está mostrando, cuidado, muito cuidado, não seja soberbo, muita vigilância e temor a Deus para ser humilde, pois a humildade traz a paz, felicidade, mas a soberba a condenação. Irmãos, que palavra forte, condenação. Devemos tomar muito cuidado. Não seja soberbo. Olha que palavra. Muita vigilância e temor a Deus. Todo aquele que tem temor a Deus, está tendo temor ao Senhor. E todo aquele que tem temor a Deus, ao Senhor, Pai Criador desse universo, está tendo temor a Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Irmãos, irmãs, cada um de nós precisamos ser simples e humilde, irmãos. A simplicidade é tudo. Muitas vezes a pessoa é tão soberbo que nem cumprimenta o seu irmão, está na igreja apostólica, é tão soberbo ou tão soberba, que se acha que sabe tudo, mas não sabe nada muitas vezes. Para Deus todos são iguais. Aqui está mostrando na mensagem, muitas vezes a pessoa começa a ganhar mais, estabelece melhor a situação social entre os amigos, mas muitas vezes perde a felicidade, perde o amor com a sua família, é verdade. Muitas vezes tinha um amor, um carinho tão grande pelo seu irmão de fé, pelos seus amigos, pelas suas amigas, mas deixou a soberba dominar o coração. Irmãos, isso não pode um apostólico possuir aqui na face da terra. O apostólico, ele é ensinado. Todos nós somos ensinados. Todos nós somos doutrinados. Todos nós, irmãos, a Santa Avó, Santo Irmão Aldo está de braços abertos para tirar os maus sentimentos, a ambição e a soberba. Muitas vezes a pessoa está na igreja, tem um cargo na igreja, é pastor, é obreiro, é um corista, é um regente, continua com a soberba. 20, 30 anos que cumpre o seu ministério na igreja. Irmãos, aqui está mostrando, confie na Santa Avó Rosa, pois ela ajudará a ser santificado. Mas se eu ficar com o braço cruzado, ela vai ajudar é nada. Confie na Santa Avó Rosa, que ela vai te ajudar. Confie no Santo Profeta Irmão Aldo, que ele vai te ajudar. Tirar o mau procedimento, o mau sentimento da soberba. Queridos irmãos, que palavra linda. Tenha sabedoria para discernir o bem e o mal. Olha que palavra que se encontra no boletim. Já li e vou ler novamente. Tenha sabedoria para discernir o bem e o mal, útil do inútil, é necessário do supérfluo. Ou seja, verdadeiro, humilde e simples de coração. Simples de coração. A Santa Avó foi uma pessoa simples de coração. O irmão Aldo foi uma pessoa simples de coração. E aqui na mensagem fala: tenha sabedoria, discernir o bem e o mal. Agora, se a pessoa não fazer a parte dele, nós não fazer a nossa parte, não discernir o bem, o mal, paciência. Jesus, Deus, está falando para cada um de nós. Santa Avó, Irmão Aldo, está falando para cada um de nós. E se a pessoa achar que não precisa
desses santos e a pessoa continua com esse mau procedimento terrível, que é a soberba, a Santa Avó não vai ajudar coisa alguma, tanto no sentido espiritual e nem no sentido material. Depois não adianta o apostólico, todos nós aqui presentes, internautas, reclamar, lastimar, falar mal de Deus, da Santa Avó e do irmão Aldo. Porque eles estão falando que nós devemos ser simples de coração e buscar a sabedoria para discernir o bem e o mal. Irmãos, esta igreja é tudo para a nossa vida espiritual. Não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui, qual é o objetivo do apostólico? Eu faço essa pergunta. Ah, pastor, nosso objetivo é chegar no reino do céu. Sim, mas chegar no reino do céu precisamos ser santificados. Para chegar no reino do céu precisamos fazer uma reflexão. E eu estou sendo muito soberbo. Tem pessoa que é soberbo. Esta mensagem veio na hora certa. Eu não conheço a vida de ninguém, mas todos nós, eu, o senhor, a senhora, todos nós, precisamos fazer uma reflexão, irmãos. Se estamos bem como a Santa Avó nesse sentido. E assim, confiando em Deus nosso Pai, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. E buscar, irmãos, a obediência. Buscar a consagração. Buscar o entendimento. Buscar todas as virtudes que existem no reino dos céus, que esses santos estão de braços abertos para nos dar. Irmãos, o mundo está complicado porque é a ambição, a soberba. Tem muitas pessoas no mundo, crê em Deus, crê em Jesus, crê na mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, mas deixa, muitas vezes, a ambição, a soberba, dominar o coração e a mente. Agora vamos meditar nós para encerrar esta mensagem. E nós, irmãos, os filhos de Deus, da avó e do irmão Aldo, pode carregar a ambição, a soberba? Não, não pode. Irmãos, a Santa Avó Irmão Aldo está lutando para tirar esse mau procedimento do coração de alguns apostólicos. Vamos cada um de nós, irmão, dobrar o nosso joelho, pedir para a avó Irmão Aldo que precisamos melhorar mais nesse sentido. Vó, me ajuda, Santa Avó. Irmão Aldo, me ajuda, servo de Deus, anjo da guarda, anjo protetor. Irmão Aldo, estou de braços abertos. Eu sei que o Senhor está ao meu lado, mas eu preciso que o Senhor tira esse sentimento. Isso tem prejudicado o meu ministério de pregar, de tocar, de reger, de cumprir a minha missão na minha igreja amada, venerada, Igreja Apostólica do Consolador. Irmãos, o santo profeta Irmão Aldo, fisicamente, quando estava entre nós, ele via a pessoa, até hoje está vendo que a pessoa continua com esse procedimento que tem prejudicado a soberba. E isto, irmão, tem prejudicado muito a vida do apostólico. Muitas vezes não vai bem no sentido espiritual, pede, ora, e a avó não pode ajudar. Por isso aqui está mostrando, nesta mensagem, para nós ter a sabedoria. Vamos cada um de nós, irmão, possuir as virtudes que existem nesta igreja apostólica, é do reino dos céus, porque a igreja é do reino dos céus, para que um dia possamos entrar definitivamente na eternidade, quando deixar nosso corpo físico aqui na face da terra. Amém. Eu deixo essas palavras a todos os corações. Eu peço desculpa de alguma coisa, irmãos, mas não falte amanhã. A sua presença aqui é de grande validade, de grande valor. Que a avó Irmão Aldo abençoe a todos. Eu desejo muitas felicidades, muita paz e muita prosperidade. Do profundo do meu coração que eu desejo a todos muita vigilância.
O amado apóstolo São Pedro, ele falou: orar e vigiar. Será que todos os apostólicos estão orando e vigiando? Não. Muitos estão levando em brincadeira. O apostólico, ele deve ser apostólico aonde estiver. Sempre dar um bom exemplo de apostólico. Vamos ouvir pelo coral o hino titulado Mão Poderosa.
Prezados irmãos, chegamos ao final de nossa santa reunião desta noite. Meus agradecimentos em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo e também da direção da nossa igreja, pelo seu comparecimento, pelo seu carinho, pela reverência que tiveram, ainda estão tendo com a presença de muitos santos e anjos aqui entre nós. Agradeço os obreiros pelo trabalho, a diaconisa pelo trabalho. Agradeço também o nosso irmão regente, os adjuntos e o coral da nossa sede também pela colaboração, ter ajudado durante a nossa santa reunião com as mensagens cantadas. Agradeço o nosso irmão da filmagem e também do áudio e também aos nossos irmãos internautas, que a Vó Irmão Aldo abençoe todos os internautas, dando muita saúde e muita paz. Convido os irmãos que estão sentados para ficarem em pé, por gentileza, os que puderem. Vamos fazer uma oração, encerrando mais uma santa reunião de nossa igreja apostólica. Irmãos, fazendo uma observação, é muito importante casais, um orar pelo outro, viu, irmãos? É verdade. É muito lindo isso, irmãos. O esposo orando pela esposa e a esposa orando pelo esposo. É gratificante isso. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concedeu a nós, aqui reunidos em nossa sede, fazendo uma reflexão, uma pequena reflexão desta mensagem sobre a ambição e a soberba, irmão Aldo. Santa Vó, precisamos muito da Senhora Santa Vó Rosa. Os dias são difíceis na face da terra, mas os teus filhos estão firmes como a Senhora, firme nesta igreja apostólica, firme com o nosso Deus, demais santos e anjos. E vamos caminhando, porque a verdade é pregada nesta igreja. Bendita Santa Vó Irmão Aldo. Tira esse mau sentimento do coração, da mente, do viver cotidiano, daqueles nossos irmãos, daquelas nossas irmãs. A Senhora tem este poder, Santa Vó Irmão Aldo, eu como mensageiro do Senhor, neste momento suplico o nome do Senhor, profeta do Altíssimo, para tirar os maus sentimentos, principalmente esse que nós falamos nesta noite, diversas congregações da igreja apostólica. Dá humildade, Santa Vó, a simplicidade, que são as virtudes tão belas, que a Senhora deixou este exemplo para cada um de nós ser vencedor aqui na face da terra. Santa Vó Irmão Aldo, eu me lembro diante dessa caixa de pedido de oração, que os teus filhos colocaram aqui. São diversos pedidos que os teus filhos, as tuas filhas, colocaram com muita fé, com muita devoção, com muito respeito e com muita confiança também. Muitas vezes o pai colocou o nome da criança de uma propriedade de Deus, muitas vezes está internada. Muitas vezes os médicos estão ali passando os medicamentos, e o papai apostólico, a mamãe apostólica neste momento, muitas vezes os internautas, muitas vezes até o papai apostólico aqui presente, eu não sei, mas a senhora sabe, vó, o senhor sabe, irmão Aldo, muitas vezes a criança está internada no hospital. Tenha misericórdia, Santa Vó, ajuda essas propriedades de Deus nosso Pai. E também me lembro nossos irmãos que colocaram o nome aqui, o nosso irmão idoso, a nossa irmã idosa, muitas vezes não está bem de saúde, e muitas vezes o irmão está desempregado, e colocou o nome aqui para o Senhor abrir uma porta de emprego. Ajuda a Vó Irmão Aldo, nos dois sentidos, espiritual e também material. Querida Vó Irmão Aldo, abençoa todos os casais apostólicos, que haja paz, o perdão,
que muitas vezes entre os casais está havendo esse sentimento mau chamado soberba. E também a ambição. Muitas vezes continua com a ambição e com a soberba dentro do lar, irmão Aldo. O Senhor tem este poder, juntamente com o nosso Deus, tirar da força, sabedoria, discernimento para toda a família apostólica. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa esta nação brasileira. Dá sabedoria para as autoridades deste país. E também abençoa a direção da nossa igreja. Dê muita saúde para os componentes da direção da nossa igreja apostólica. E teus filhos irão para os lares, livre de todas as coisas más. E assim, chegue em paz. Dê uma boa noite de descanso para todos nós, amanhã novamente aqui. Amados, aqui presente, irmãos e irmãs internautas, receba a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, e de todos os santos e anjos, e a bênção e o abraço em espírito e verdade do Santo Profeta Irmão Aldo. Sejamos felizes, não só hoje e sempre. Amém.